terceiro dia do desafio de 365 dias, começando agora com o primeiro hábito que surgiu, o primeiro ritual desse desafio, que é começar agradecendo. Então tenho algo para começar agradecendo e já vai virar o nosso assunto de hoje, que é: sou grata porque eu tô voltando agora da gravação de um podcast com a Dani Venâncio. Dani Venâncio é uma querida gestora de salão, é minha mentora em gestão de salão de beleza. Ela e o esposo dela, que é o Renato Fus, que é meu professor também maravilhoso de corte de cabelo. Então ela cuida da gestão, ele é a parte técnica da empresa deles, que chama Criadoras de Imagem, né? Então, inclusive recomendo que você siga que o conteúdo deles é fantástico. E ela me convidou para participar desse podcast, que muito provavelmente no momento que você está assistindo esse vídeo ele ainda não saiu, porque a previsão é de que ele estreie em 2 meses. Então, mas quando sair, quando for publicado, com certeza vou divulgar nas minhas redes. E eu tive o prazer de falar então sobre um assunto que basicamente é o que eu vivo, né? Que eu venho educando vocês que me acompanham há bastante tempo, sobre escovação. E eu quis trazer esse assunto porque ela fez uma pergunta excelente no final. Vou dar um spoiler aqui, vou estragar a surpresa, mas a pergunta do final do podcast foi muito boa. E eu fiquei pensando nela aqui, dirigindo. Falei, não, vou gravar sobre esse assunto, porque eu acho que é muito bacana. Ela perguntou, né, com a experiência que você tem hoje, quais são os 3 conselhos que você dá para a audiência? No caso, para a audiência de profissionais da área da beleza. Aí eu pensei, tinha outra convidada, a Bianca, também. Aí, basicamente, eu fiquei analisando, porque foi uma coisa mais rápida, assim, né? Tipo, o que você daria de conselho? Então, bora, vamos. E o primeiro pensamento que eu tive, eu vim pensando aqui no carro, eu falei, cara, é isso. É o meu primeiro, é o meu segundo pensamento. 3 conselhos. Primeiro, sincerona mesmo, assim. Eu falei, eu aconselharia que as pessoas fizessem o meu curso. Por que fazer o meu curso? Porque se você quer trabalhar com cabelo, você precisa de entender de cabelo. Então, eu fui fazer pós-graduação em tricologia, certificação internacional, para pegar aquilo que importa sobre cabelos e selecionar as informações e explicar de um jeito fácil, simples, mas profundo, para a partir disso, né, somado, né, esse conhecimento de tricologia somado a filosofia que eu herdei do meu pai de trabalho. E isso também durante o papo foi muito bom. Eu expliquei para ela que eu tenho hoje uma filosofia de trabalho que meu pai que deu, que é o respeito à natureza do cabelo. Então, quando você... Primeiro, o que é o respeitar? O respeitar é você fazer aquilo que vai ser bom, né, para o objeto ou para a pessoa em questão. Então a gente tem que respeitar a natureza do cabelo, tá? Qual é a natureza do cabelo? Como é que você sabe qual é a natureza do cabelo se você não estuda cabelo? E estudar cabelo vai além de você entender, por exemplo, cabelo é córtex, cutícula e medula. Não, tem mais coisa aí, tem muito mais coisa, tem um mundo de coisas que estão aí dentre partindo desse princípio de respeito à natureza do cabelo, mais conhecimento. Aí eu falei pra ela, tá, só que quando você trabalha com cabelo, a sua ferramenta, uma das ferramentas principais é a questão de cosmético, que é como se fosse um remédio, né? Então tem que seguir essa ordem. Só que você tem que ter performance. Você tem que entender do cabelo, e eu chamo isso de tricologia vivencial, porque você tem que viver o cabelo. Não adianta você conhecer o cabelo nos livros, tá? Mas tem que viver cabelo, pegar cabelo, sentir cabelo. E aí, quando você entende de cosmetologia, que, né, no meu caso eu chamo de cosmetologia capilar de performance, por que não passar produto para cheirinho? A gente gosta de cheiro bom, a gente quer as coisas perfumadas, mas é para favorecer a performance no serviço que você está fazendo, para aquele objetivo que você quer alcançar. E aí vem a parte da escovação, que foi o motivo que ela me chamou.
Escovação por quê? Porque se a pessoa não sabe sobre escovação, talvez seja o momento de vida que você está passando agora, sem domínio da escovação. A escovação gera situações... primeiro, a escovação, ela participa da finalização de todos os serviços. Então a gente tem que entregar a cliente com cabelo cortado, cabelo tingido, colorido, mas também bonito, certo? Então a escovação vem nessa parte do bonito, inclusive muitas vezes para disfarçar um resultado não tecnicamente perfeito num corte, né? Então essa escovação, ela é fundamental. Só que ao mesmo tempo ela é super negligenciada nos cursos, nas formações tradicionais. E aí as pessoas passam por esse processo sem saber escovar bem, e aí elas começam a ter grandes dificuldades de fidelização, de agradar a cliente, porque o cliente saiu com o cabelo feio da cadeira da pessoa, para que ela vai voltar, né? Então, o raciocínio é que eu começaria fazendo o meu curso, porque fazendo o meu curso, para eu ter essa capacitação técnica, porque eu começaria, se fosse possível, né? Se eu falasse, eu vou começar hoje, eu começaria sendo só profissional. Por que só profissional, Luma? Mas você não é também gestora? Você não teve seu salão desde o começo? Sim. Baseado no que eu vivi, foi sofrido eu desenvolver habilidade de gestão e habilidade técnica simultaneamente, porque eu não tinha o discernimento de dedicação de quanto tempo levava para eu realmente ficar boa enquanto profissional. E por que eu começaria como profissional? Porque como profissional eu conseguiria capitalizar, fazer dinheiro. E essa é a realidade que você precisa entender. Cabeleireiro é uma profissão onde você tem um investimento relativamente baixo, mas com a possibilidade de retorno financeiro muito bom. Muito bom. Eu já estava analisando, né? Fui na dentista, estava analisando quanto equipamento, quanta coisa, quanto que ela investiu para ela conseguir fazer o serviço que ela fez em mim, né? Então, no caso, fazer um dente, fazer uma restauração ali, tem um valor, tipo, R$200, certo? Mas só que ela precisou gastar um monte de consumível, ela precisou... deixa eu ficar atenta aqui que eu tenho que entrar tem a minha entradinha certa aqui, porque eu não posso perder. Falei que esse desafio é fazer do jeito que dá, né? Inclusive o ângulo nem tá tão bom assim, mas estamos aí. Então voltando à história, a dentista ela teve que gastar muito dinheiro para ela conseguir atender e começar a pagar esse retorno. E aí, para ela ter o retorno do investimento todo que ela fez em faculdade, isso tudo, cara, leva anos, né? Então, como cabeleireiro, não, a gente consegue atender com pouco recurso e com competência, com tudo que eu ensino, é possível ter um retorno muito rápido, é muito lucrativo e rentável, tá? Então, voltando à questão, as três coisas que a Dani perguntou de que eu aconselharia. Então, eu começaria como profissional estudando o meu curso. Por quê? Capitalizaria, e aí eu iria, se eu sentisse necessidade, que muito provavelmente seria, o que eu faria? Abriria meu negócio. Por que meu negócio? Por uma questão de ambiente, por uma questão de cultura, por uma questão de me manter emocionalmente engajada e saudável com o ambiente. Dá trabalho? Dá. Mas esse trabalho da gestão, a partir do momento que você tem já esse know-how de construir, de fornecer cabelos lindos, de você fidelizar a cliente, de você ter a confiança necessária para oferecer um serviço excelente, você vai trabalhando a gestão e você vai otimizando as coisas, vai otimizando. É ideal ter os dois desde o começo? Ideal mas igual eu falei para você, eu penei para desenvolver os dois, eu levei muito tempo para desenvolver os dois, um andando em paralelo com o outro. Se é para focar em um, eu acredito que adquirir na parte técnica primeiro seja mais rápido, seria mais rápido capitalizar, fazer dinheiro, enfim, e aí então partir para salão. Faz sentido isso para você que eu tô explicando? São os dois passos que eu falei. Primeiro eu faria me
finalizaria com a minha própria formação. Faria, então, a parte iria para o business, entender de gestão, que é o que eu faço, busco sempre com a Dani. Tem que estudar gestão, ponto, mesmo fazer gestão da carreira. E por fim, eu iria, num terceiro momento, me dedicar à educação dentro dessa expertise. Ou seja, eu faria o que eu faço hoje. O que eu respondi para a Dani, isso que me intrigou na minha própria resposta, foi o seguinte: eu acredito tanto no que eu faço porque eu faria de novo. Então, é isso que eu quero que você entenda. Mas na minha resposta existe um atalho de tempo, um encurtamento de tempo. Não é um atalho, é um encurtamento do processo, economizando tempo. Eu tô aqui para te vender? Não, eu tô aqui para simplesmente falar para você o que eu faço, o que eu vivo, e a resposta que eu dei, ela saiu assim, mesmo repensando sobre a resposta, eu falo, não mudo o que eu falei, eu não mudo o que eu falei, porque hoje, nesse momento, eu continuo tendo um propósito muito grande com Cabeleireira Integrativa, eu continuo tendo um propósito muito grande contigo. A gente conversando também sobre a história, olha só que incrível a história. Os meus pais se conheceram num baile de cabeleireiros. Eu sou filha de 2 cabeleireiros. E olhar, né, hoje, né, para tudo que eu passei, toda a história que a minha família viveu, cara, eu vou mudar pra quê? Eu vou mudar de direção por quê? Eu tenho a possibilidade de honrar toda a história da minha família e ainda por cima construir novos caminhos, porque a partir do que foi construído, né, a partir de uma construção pré-existente, a obra fica maior, o prédio fica mais alto, né? Então meus pais trabalharam muito a nossa fundação e eu vejo que é uma honra eu dar continuidade com isso, e que eu, com essa minha história, talvez eu esteja hoje conseguindo te trazer uma luz, te trazer esperança, porque esse conteúdo eu também quero que ele seja um conteúdo de esperança, porque eu acredito na profissão, eu acredito que esse mercado é fabuloso, é fantástico, que existe muita prosperidade em fazer o que eu faço, da forma como eu faço, e por isso que eu acredito que você deva seguir o mesmo caminho. Então, nada mais natural do que essa resposta que eu dei para Dani, e eu aproveitei aqui para explicar para você todo o raciocínio, né? Mas é tipo assim, meu intuito não é vender, meu intuito é contar para você a minha história. E se a minha história faz sentido para você, que você venha caminhar comigo nessa filosofia de bem-estar, de respeito à natureza do cabelo, entendendo esse conceito de bem-estar capilar, que é o equilíbrio de beleza e de saúde, de você se posicionar como um profissional, se posicionar profissionalmente, né, de uma maneira muito, muito profissional. Eu acho que é isso, é sobre isso, Cabeleireiro Integrativo, porque eu vejo muito amadorismo no mercado, né? Então, tô aqui para fazer diferente, tô aqui para fazer diferente do que tem no mercado, mas eu tô aqui para dar continuidade naquilo que meu pai acreditava. Então é isso, os vídeos estão ficando cada vez maiores, eu tô chegando aqui. Ai, graças a Deus, tô chegando em casa. Então, até amanhã, até o 4º dia desse desafio de 365 dias de conteúdo. Comenta aqui o que você vai aproveitar desses 3 conselhos aí que eu dou para as pessoas que estão na área da beleza e que desejam trilhar um caminho como eu trilhei. Comenta aqui.